Fala pessoal, vamos para mais um vídeo da nossa série Xadrez em Clima de Copa e hoje vamos falar sobre a abertura italiana. Infelizmente, a Itália ela não se classificou para a Copa do Mundo de futebol, mas não podíamos deixar de fora essa abertura que é tão importante e que fala de um país que já tem praticamente, se eu não me engano, 4 títulos de Copa do Mundo, né? Muito título de Copa do Mundo. Tá atrás somente do Brasil, acho que a Alemanha também tem 4 títulos de Copa do Mundo. Se eu tiver errado, você pode me corrigir aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre a famosa abertura italiana, que é uma abertura de peão-rei, ou seja, o lance 1 e 4 ele tem que ser feito por parte das brancas, e ela deve ser jogada, né? Esse nome de abertura italiana, ele é realmente só contra o lance 1 e 5. O setup da abertura italiana você pode utilizar contra diversas aberturas, como siciliana, Caro-Kann, e algumas delas não vai ser tão bom, tá? Mas, por exemplo, na siciliana é até interessante. Esse setup é do cavalo F3, bispo C4. Porém, o nome abertura italiana é só contra o peão do rei das pretas mesmo, tá, galera? Então, algumas pessoas às vezes confundem o nome. E a abertura italiana ela é caracterizada aqui, ó, depois de cavalo F3, atacando o peão de E5, cavalo C6, defendendo o lance bispo C4, um lance muito instrutivo, porque você desenvolve o bispo, controlando o centro e pressionando o ponto de F7, tá? Essa é a abertura italiana. As pretas aqui têm duas formas principais de se jogar, que é a principal, o bispo C5, que a gente vai abordar na partida dessa abertura, e o cavalo F6, que é a segunda, mas que também é muito jogado, que é o famoso ataque fegatelo, né, que pode surgir dessa abertura, se as brancas quiserem, com o lance cavalo G5, ou ataque fígado frito também é chamado algumas vezes, o ataque ao ponto F7 das pretas, que é uma abertura muito complexa, né? As pretas aqui vão ter que sacrificar um peão, porque depois de D5 o peão toma, as pretas não devem recuperar o peão aqui em D5, um cavalo toma D5, já que levariam cavalo a captura F7. Depois de rei F7, dama F3, as pretas até têm uma pequena vantagem material, né, por conta do cavalo sacrificado, porém isso não compensa, visto que o seu rei está no centro do tabuleiro e você vai ter bastante dificuldade de defender essa peça mais. A gente já sabe, se você precisar entregar uma peça aqui, você vai estar simplesmente com o rei no centro do tabuleiro. E as brancas também estão com uma vantagem de desenvolvimento grande, tá? Então aqui nesse tipo de posição, geralmente as pretas sacrificam com o cavalo A5, atacando o bispo, depois de bispo B5, C3, peão captura, bispo D3, as pretas jogam aqui, na verdade as pretas vão jogar, né, pela compensação do desenvolvimento, sacrificou um peão, mas observa que o jogo do preto já está bem aberto, né, beleza pessoal? Mas nós vamos falar da linha principal, que é o bispo C5, mais especificamente, nós vamos estar falando de uma partida muito famosa que foi jogada entre o Robert James Fischer, para os íntimos, Bob Fischer contra o Ruben Fine. Nessa partida foi jogada o famoso Gambito Evans, que é uma variante aí da abertura italiana. Por que esse gambito ele foi jogado? Por que as brancas elas dão esse peão com B4? A ideia do branco é fazer com que as pretas percam vários tempos na abertura para poder, né, as brancas assim, quando as pretas perderem esses tempos, as brancas poderem jogar com uma vantagem de desenvolvimento, ou seja, jogar com a iniciativa. Então, depois de B4, Ruben Fine captura esse peão, o Fischer joga C3, observa como ele começa a ganhar tempo e tentar ganhar o centro, e depois de bispo A5, o Fischer joga D4. Isso mesmo com o peão de C3 estando cravado, o Fischer joga D4 para poder tentar abrir as colunas centrais e ir direto ao rei do Ruben Fine. Depois de peão captura, observa o que o Fischer faz. Roque, antes de tudo, coloca o rei dele em segurança. E aqui o Ruben Fine ele comete, né, o erro talvez decisivo da partida. Porque ele é muito materialista, ele acaba sendo guloso. Ele vai atrás de manter, né, a sua vantagem material de 2 peões. Ele joga D tomar C3. Melhor do que isso seria ter jogado cavalo de G7 para poder acelerar o roque. As pretas têm que colocar o rei em segurança rapidamente.
Depois de D toma C3, o Fischer joga dama B3, olha a iniciativa, já tocando o ponto de F7 com ganho de tempo. É jogado dama E7, cavalo captura C3, olha as peças do Fischer já em jogo. As pretas aqui ainda precisam de 2 tempos para fazer o roque, e o problema é que o preto ele não vai ter esses 2 tempos. As partidas mais jogadas aqui atualmente, as pretas jogam o lance bispo captura C3, já abrindo mão do par de bispo para evitar a entrada do cavalo na casa de D5. Nesse jogo, o Ruben Fine joga cavalo F6, tentando já preparar para rocar, só que o Fischer ele não vai deixar, né? Cavalo D5, segue cavalo captura D5, peão captura. Observa que o Fischer ele abre a coluna e ataca o cavalo ao mesmo tempo. Depois de cavalo E5, cavalo captura, dama captura, ele pode agora ganhar um tempo nessa dama, né? Que tá atacando a nossa torre em A1, mas a gente pode ganhar um tempo com bispo B2. E observa essa coluna aberta agora em direção ao rei das pretas, que com certeza vai trazer problemas. E eu acredito aqui que o Ruben Fine, nesse momento, ele já sabia que ele ia perder a partida. Então depois de dama G5, o Fischer ele vê aqui uma ideia de poder destruir a possibilidade das pretas rocarem e colocar problemas pro rei das pretas. Então ele joga H4, desviando a dama do ponto de G7, para poder, com o bispo, depois de dama tomar H4, bispo toma G7, tirar qualquer possibilidade do rei das pretas rocar e também abrir linhas contra o rei das pretas. Segue torre G8, e aqui o Fischer ele executa uma combinação que é muito famosa e muito bonita. Ele joga torre de F1, sacrificando a qualidade, e tanto que o Ruben Fine ele nem captura, né? Porque acredito que aqui ele já sabia que ele ia perder. É jogado rei D8, tirando o rei do fogo. A gente vai voltar ali na captura agora. E depois de dama G3, o Ruben Fine abandona. Esse lance é espetacular. Porque qual que é a ideia? A ideia é que a dama ela tá controlando a casa de F6. E com o lance dama G3 a gente vai poder desviar essa dama dessa casa. Visto que se dama toma G3, a gente não vai recapturar a dama, galera. Nós não iremos recapturar a dama. A gente vai jogar bispo F6 checkmate. Outra ideia poderia ser jogada aqui dama D4, né? Pensando na cravada, né? Já que se bispo captura a dama, a gente jogaria torre captura a dama. Porém, tanto o lance bispo captura a dama também ganha, já que se torre toma G3, bispo F6 checkmate, quanto as brancas também poderiam jogar aqui o lance bispo F6 check, já que se dama captura F6, dama toma G8 é checkmate. Então, observa que tanto faz praticamente se o Ruben Fine capturar a torre aqui direto ou jogar logo rei D8, porque vai chegar na mesma posição e ele vai perder do mesmo jeito. Uma linda partida do Bob Fischer aí, no Gambito Evans e na abertura italiana, pra gente poder aprender, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.